Falam, patriotas, beleza? Esse vídeo aqui é diferente, eu venho salientar alguns pontos que eu discordei. Eu coloquei refutação, porque refutação é quando você tem uma discórdia que você vai procurar refutar algumas coisas. O debate deles foram bons, às vezes mesmo você discordando do que eles falam, você tem que é, incentivar esses debates, como no canal Super Xandão, um cara gente boa, parece que é um cara que quer se antenar, quer ajudar o país e sou fã dele, eu acho ele um grande cara, mas essas coisas que ele falou, ele próprio assumiu que não tem muita nessa questão, está aprendendo. Que aprende também com o Rodrigão aqui, né? Vamos lá. Eu vou começar a falar de alguns pontos que eu discordo. Não vou falar de toda a live, não. Algumas coisas eu não assisti até o final. Algumas coisas que eu veemente discordei foi na questão que eles falaram da monarquia. Alguém perguntou no chat o que eles falaram. O que parece com o Joel Pinheiro, se eu não me engano, chama Fernando. Se eu não me engano. Eu vou chamar ele de Joel Harry Potter. Ele discordou, ele falou que não é fã da monarquia, beleza. Mas aí ele apontou algumas coisas que eu discordei. Beleza, a monarquia teve os seus erros, como qualquer governo tem. Mas a monarquia, essa ideia de que a monarquia foi ruim para o Brasil também não é bem assim não. A monarquia, ela estruturou o país indo bem. Imagina você chegar numa floresta, depois de instaurar a monarquia. O Brasil era bem atrasado em tudo. Em tudo não existia, não existia cidades, foi construindo vilas, até conseguir. O Brasil é imenso, né? Imagina naquela época, poucos recursos, ter que ir de ponta a ponta a carroça, né? A carroça aí demorar, dependia dos cavalos, dependia de uma viagem poderia demorar uma semana. Nossa, era difícil. Mas vamos pontuar aqui. Ele falou sobre os Rothschilds emprestou dinheiro para a monarquia. É claro que tinha que ter um empréstimo para dar aval para começar alguma obra no país, fazer algumas coisas. O primeiro banco que teve no Brasil foi na monarquia, o Banco do Brasil, que existe até hoje, uma instituição federal. Daí ele, ele começou a querer colocar que só por causa que os Rothschild, vamos pontuar também. Rothschild é uma dinastia com fome de poder, fome de controlar o mundo como marionete. Nessa questão ele está certo. Os Rothschild, Rockefeller, Soros, eles querem controlar o mundo comprando as pessoas e as pessoas se corrompendo cada vez mais, que é mais feio, né? Aí nessa pontuação vai. Mas só que ele esqueceu de falar os pontos bons da monarquia. Foi dentro da monarquia que teve a base Dom Pedro I, Princesa Leopoldina. Esses dois foram fundamentais para a nossa república. Se eles não acreditam, também pode ter um pouco de que aumenta a história, que foi no Rio Ipiranga, tal, nas margens do Rio Ipiranga, fez aqui, mas teve a proclamação da independência, pelo menos teve peito para falar, basta Portugal, aqui nós queremos independência, o país tem riquezas para lutar porque é deles. Mas só que precisava do dinheiro para investir, para construir uma infraestrutura, para construir porto, para poder exportar. O Brasil era muito precário nessas questões, comparando com a Europa, que era o polo, Portugal, Inglaterra, Espanha, já era bem desenvolvido nessa época, fora até o continente africano estava bem mais desenvolvido, que o Egito faz parte do continente africano e estava há muitos anos à frente até da civilização europeia e ainda mais da nossa. E a princesa foi
império de... Foi quando José Bonifácio entrou no poder que começou dar uma... Elegi, começou a ter um aparato mais governamental, uma coisa mais é, pensante no país, e começou a dar uma estrutura junto, futuramente com Dom Pedro II, começou a construir uma nação mesmo, e junto com a princesa Isabel, debatiam vários temas. Eles próprios sempre foram contra a escravidão dos negros, só que os fazendeiros, os produtores da época, não eram a favor da escravidão por causa da mão de obra barata e escrava que não precisava pagar. Aí quando vinha esses debates que os conservadores, junto com a princesa Isabel, fomentaram essa ideia de abolir a escravidão. Fica pautado isso aí. E veio junto com a ideia de Dom Pedro II, quando eles resolveram abolir, foram praticamente enxortados do país devido aos fazendeiros que não gostaram da ideia e deram um golpe. Esse foi o golpe que existiu, o golpe da república na monarquia. Acabar desse ponto, vamos para um outro. Aí ele alavancou que no Brasil existiu tantos estadistas. A visão dele pode ser, né? Mas ele falou de um lá que é mais antigo, só que esse aí eu não vou a fundo nele, eu nem vou comentar o nome não. Só dois ali que quando ele falou que eu falei, pô, esse cara aí tá bem enganado. Aí quando ele falou que os dois, o estadista era Getúlio Vargas e Geisel. Vamos começar com Getúlio Vargas, vamos procurar resumir mais rápido possível. Getúlio Vargas implementou uma ditadura no Brasil. Como que um ditador é estadista? As leis trabalhistas que ele fez na época foi tudo pautada sobre a ditadura fascista do Mussolini, a Carta de Lavoro, que ele se inspirou nela para fazer as leis trabalhistas. Algumas leis trabalhistas praticamente possibilitaram muitos empregos no país. Não sou, claro, trabalhador tem que ter seu direito, mas algumas coisas que ficaram desde aquela época impossibilitaram algumas coisas, né? Não sou aqui defendendo empresário, nem defendendo aqui, nem praticamente funcionário. Só estou aqui pontuando. Aqui é onde que eu discordo dele. Aí Mussolini, o Getúlio Vargas, era simpatizante de Hitler e Mussolini, do nazifascismo, velho. Você falar que é a mesma coisa, mesmo pensamento do Ciro Gomes, do Lula, são fãs do Getúlio Vargas. E eu antes achava que Getúlio Vargas, muitos anos, quando eu era bem ignorante, eu tinha esse pensamento desses Joe aí, quando eu era ignorante, antes de saber ler, ver vídeos. Antes de saber ler, que eu falo é procurar mais conhecimento nos livros, né? Que saber ler a gente aprende desde novo, mas saber interpretar não é depois de velho. Alguns até hoje não aprenderam. E eu vejo que é um caso desse. Getúlio Vargas aboliu partidos políticos, perseguiu pessoas, mandou matar o oponente político, Carlos Lacerda. Esse sim foi um estadista que infelizmente não conseguiu. Ele é igual o Tipo Enéas, ele não conseguiu chegar lá, mas ele foi deputado. Foi um crítico severo da política de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas apunhalava todos os direitistas aqui ali e se unia cada vez mais com a esquerda, com atitudes de Estado grande para teve mérito só na questão da Petrobras que ele fundou, cara. Mas mesmo assim ele foi um cara que
que foi o maior fascista que teve governando o país. Vamos falar do Geisel. Geisel foi o militar mais progressista que teve dentro do regime militar. Era anti-americano. O anti-americanismo dele não era a favor do Brasil, era mais da coisa de esquerda, aquele negócio de imperialismo, não sei o que lá. Uma coisa é você ter parceria com o país e uma boa amizade. Uma coisa é você querer. Aí o Geisel, ele mesmo abriu, ele que abriu o mercado para a China, abriu os laços diplomáticos com a China comunista, mesmo os outros militares não sendo muito a favor não, cara, alertando ele, mesmo assim, e ele abriu mercado para outras ditaduras africanas, tinham viés comunistas. Ele também abriu, e todos os países comunistas ele abriu diálogo, e com países mais liberais, tipo os Estados Unidos, ele praticamente não quis mais diálogo. Esse é um grande estadista, o, o Joel Paraguai. Esse cara, você vê, o progressismo dele atrapalhou que a área econômica começou a ter um colapso. Foi quando o Geisel entrou no poder, começou a sentir a inflação bruta, e quando o Figueiredo chegou, a inflação já estava comendo, e os militares não conseguiram. Os militares no regime de Geisel também começaram a fazer muitas estatais, né? Começou a colocar o Estado muito inchado, né? Outra falácia que eu estou desmistificando. Às vezes é por falta de conhecimento, outra é que a próprio Xandão falou assim que esse negócio de rotular tudo comunismo como Estado grande é socialista. O Estado interventor, Xandão, é um Estado que ele apropria da liberdade sua para tolir ela. Por exemplo, a liberdade que eu estou tendo de fazer esse vídeo, como vocês tiverem que fazer a live, o Estado grande daqui a uns tempos, do jeito que está o STF, vai chegar e falar assim, será que esses caras não estão fazendo discurso de ódio não e colocando fake news? Esse é o Estado que você defende, Estado grande, Estado patrimonialismo. Eu não defendo aqui como anarquista, anarcocapitalista, libertário, nada disso não, que eu também não concordo com eles em grandes partes. Não concordo em grandes partes. Algumas coisas pode bater, mas na questão de Estado grande, para suprir as necessidades do povo, tem que tirar o Estado das costas, da corcunda das pessoas, para o Estado conseguir, com menos monopólio, abrir concorrência e cair preços de produtos, e ter uma concorrência, poder as pessoas pequenas poder empreender, fazer o seu próprio negócio sem ter pagar impostos. Quanto mais Estado, Xandão, mais impostos você tem que pagar e menos retribuição daquilo que você pagou você vai ter. Entendeu? Essa parte de Estado grande, tem muitas coisas que pode estar fadada, que o Estado grande pode gerir você de uma tal maneira de monopolizar a forma até de você pensar, como aconteceu nas suas lives. Eu acho que para vocês acreditar no Estado grande, esse Estado grande fez isso, cara. O Estado grande, ele vem para solapar as liberdades individuais nossas. Aí que você pensar em Estado grande, coisas assim, tipo, você está pensando como coletivista, que é errado. Ponto. Falar agora do Dr. Enéas. Dr. Enéas, eu acho que ele sempre foi um grande pensador, poderia ser até um grande político na área do executivo,
Só que o Enéas, como que eu te falo, eu acho ele um cara inteligentíssimo. Só que na área, em alguns pontos, eu discordo de Enéas. Enéas era muito nacionalista à beira de criar muitas estatais, cara. As estatais que criaram os corruptos e criaram os mamadores de dinheiro público. Quanto mais estatais, quanto mais estatais quer dizer mais Estado. Você perde ali a noção de quanto que está sendo de prejuízo. As estatais estão dando mais prejuízo do que lucros. Mesmo quando elas dão lucros, os lucros são divididos. E esses lucros divididos chegam no governo para o certo mesmo, os lucros dessas estatais era para ser dividido com o povo, né? Mas só que o dinheiro das estatais, os lucros que tem, é para manter as estatais. Que graça que tem de ter um estado grande com estatais, entendeu? O lado de Enéas defender a Amazônia, eu vou fazer um vídeo inteiro, um dia só do Enéas, meus pontos positivos, pontos negativos que eu discordava dele. Mas ele era uma excelente pessoa, um cara bem inteligentíssimo. Só que eu vi que Enéas ele aprofundou demais na filosofia marxista. Ele falou que leu Engels e Marx de trás para frente. Só que essa ideologia marxista, poucas vezes eu vi ele procurando refutar de alguns pontos. Ele refutava mais o materialismo histórico, mas parecia que ele, algumas coisas que ele leu, ele ainda tinha aquilo do marxismo dentro dele, que ele ainda não tinha refutado, que deu para entender quando ele defendia um estado cheio, grande com estatais. Ele tinha pontos críticos certos, igual quando ele falou que esse interesse é no solo da Amazônia, que se fosse em árvores, é só eles plantarem lá. Por que eles não fazem um programa de reflorestamento da Europa? Entendeu? Esse ponto dele foi perfeito quando ele cortou a aresta ali desses falsos ambientalistas e ONGs. Ele apontou certamente para George Soros, desde aquele tempo, George Soros financiava o narcotráfico para ganhar em cima dele. É isso, meus amigos, esses pontos que eu quis refutar assim, não querendo denegrir a imagem de ninguém, muito pelo contrário, respeito, incentivo eles a fazer uma live, mas também incentivo eles a buscar um conhecimento fora da bolha, né? Eles parecem que estão numa bolha ideológica ali deles que estão confundindo tudo. Tá igual o Cabo da Ciolo, cara, que eu vi ali aquela live dele nessas questões. Procura mais ler. Menos Estado é mais liberdade de expressão e mais liberdade. Não é aquela liberdade extrema para promiscuidade, não, para liberar drogas, coisas assim. É um Estado que você possa discordar do próprio Estado, ter a liberdade e criticá-lo. E poder, igual o STF está fazendo, é um Estado grande, cara, querendo regular tudo, dizer o que as pessoas podem fazer. É esse Estado que eu não quero. Que nós temos que combater. Fique com Deus, Deus, pátria e família. Fui.